a maior parte das pessoas, elas querem um conteúdo superficial, elas querem respostas fáceis, elas querem fórmulas mágicas que vão conseguir ali resolver a sua vida. Só que não resolve a vida e elas vivem numa eterna ilusão. O que é essa neuroplasticidade? É a nossa capacidade de fazer relações, de fazer sinapses neurais. Por que nós temos comportamentos tão fixos na vida adulta e a gente não entende o motivo pelo qual aquilo acontece? E tenho certeza que se tu pegares todo esse passo a passo que eu te coloquei aí, se tu aplicar, eu tenho certeza que tu vai colher os frutos. Quando eu disse que isso aqui está sendo uma mentoria, está sendo um presente, eu quero que tu aplique. Como eu disse, conhecimento sem aplicação é apenas abstração. Não desista. Essa é a minha mensagem no dia de hoje, né? É sobre isso que eu quero falar aqui no podcast. Porque provavelmente você já viu alguns dos outros episódios, ou se está aqui chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Mas tem muito conteúdo aqui e muito conteúdo nos outros lugares da internet, por outras pessoas produzindo, né? E por várias vezes tu pode ter olhado esse monte de conteúdo e até tido a motivação de começar a se organizar, de se planejar, de realmente melhorar a tua relação com o dinheiro. Pode ser que se tu já tenha visto algum dos episódios que eu falo aqui sobre essa parte bem comportamental, você também já tenha identificado alguns pontos aos quais tu precisa olhar para dentro de ti, entender o teu comportamento, entender o porquê que tu faz o que tu faz, mas mesmo com todas essas informações, tu ainda te sente paralisado. Ainda dá aquela sensação assim, eu até sei o que eu preciso fazer, mas por onde eu começo? Como que eu faço? O que vai acontecer daqui para frente? Quais são as coisas que eu tenho que me cuidar? Quais são as coisas que eu tenho que me atentar e tenho que agir, né, de forma mais eminente, assim, de forma mais incisiva? Então pode ser que todas essas dúvidas vão surgindo na tua cabeça e que tu tenha todas essas informações, mas que por esses motivos e vários outros que estão inerentes a você mesmo, né? Pode ser que tu tenha te sentido paralisado e ainda não tenha conseguido dar o primeiro passo e fazer o que precisa ser feito. Então, para contribuir nisso, eu tenho o prazer de dizer que hoje nós estamos completando um ano, hoje não, né? No caso, hoje é terça-feira que está saindo o episódio, mas no dia 24, domingo agora, a gente completa um ano do podcast Mais Que Finanças. Esse é o 46º episódio do podcast. Nós começamos no ano passado, aí em 2022 eu fazia quinzenal, a partir de janeiro de 2023 eu passei a fazer semanal e desde então estamos aí com um episódio toda terça-feira às 19 horas e hoje nós completamos um ano de podcast Mais Que Finanças, em que a gente fala muito mais do que números, falamos de comportamento financeiro. E aí, olhando, né, para o nosso histórico e para tudo que eu já compartilhei aqui, também para aqueles depoimentos que eu venho recebendo no meu direct no Instagram, ou mesmo nos comentários aqui dos episódios, né? Eu pensei assim, como é que eu posso ajudar as pessoas a tirarem o melhor proveito do conteúdo que durante esse um ano eu coloquei aqui? E aí eu vi e pensei exatamente sobre isso, que muitas vezes tem-se, né, acesso a todos esses conteúdos, mas mesmo assim tu não consegue dar o primeiro passo, tu te sente paralisado, tu te sente não sei por onde começar. E aí isso, às vezes, atrapalha a própria execução de tarefas que são simples, mas que tu não consegue sair e dar o primeiro passo. Teve um episódio aqui que eu comentei até sobre o desafio do início, né? É um dos problemas, digamos assim, que nós, como seres humanos, temos, que é começar a dar o primeiro passo e ver e acompanhar os avanços para daí sim tornar aquilo um hábito. Daniel Kahneman fala sobre isso, né? Sobre esse desafio do início. Então, o que eu pensei de fazer no episódio de hoje para que nós consigamos juntos dar esse primeiro passo e tu também tirar melhor proveito de tudo que eu já coloquei aqui? É te dar uma mentoria. É exatamente isso, sabe? É eu te mostrar qual é o passo a passo que tu vai ter que seguir, assistindo os episódios, te apropriando de cada uma daquelas informações e implementando o que eu falo ali. Então, o objetivo do podcast hoje é contribuir para que tu não desista num primeiro momento, porque isso é um fato que acontece, né?
Tu pode escutar tudo isso e pensar assim, não, isso aí não resolve para mim, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, baixa a perspectiva de autoeficácia, tu acha que não vai dar conta e tu não começa, aí tu entra nesse desafio do início. E, além disso, pode ser que tu também não tenha conseguido concatenar as ideias, assim, pegar, esse episódio eu ligo com esse, qual que eu tenho que ver primeiro, o que que eu tenho que fazer, né? Então, hoje eu tenho um presente para te dar, que é como se fosse uma mentoria. Eu vou te mostrar tudo o que tu precisa fazer, o passo a passo, quais são os episódios que tu precisa assistir para que tu consiga dar esse primeiro passo, sair da tua zona de paralisação e fazer o que precisa ser feito para colher os frutos de uma melhor relação com o dinheiro. Quando eu falo colher os frutos, eu me refiro a, num primeiro momento, se organizar, montar tua reserva, sentir-se seguro, né? Se sentir tranquilo com a tua situação financeira, sem aquela ansiedade de será que eu vou dar conta de pagar o que eu tenho? Será que eu vou conseguir mês que vem ter aquele recurso para pagar aquele outro compromisso? Será que eu vou conseguir realizar os meus sonhos? Então, o primeiro momento é construir essa segurança sólida para que tu tenha tranquilidade. No momento que tu tenha tranquilidade, daí sim tu possa dar o próximo passo de começar a construir patrimônio, conseguir organizar os teus sonhos, realizar os teus sonhos e atingir a tua liberdade financeira. Então, o que eu vou trazer aqui é praticamente a minha mentoria, que é a mentoria Pai. Se você ainda não percebeu a riqueza do que nós temos aqui no podcast Mais Que Finanças, eu compartilho aqui absolutamente tudo. Eu não fico economizando conhecimento, como dizem, né? Não, eu não vou falar sobre isso porque isso aqui é um conteúdo que eu dou lá na minha mentoria e é um conteúdo pago. Não, eu tô aqui realmente de coração aberto, compartilhando tudo aquilo que eu estudo e fazendo com que esse conteúdo se torne acessível e aplicável na sua vida. Só que eu percebi que talvez você esteja enfrentando essa dificuldade. O que eu faço, né, Jéssica? E aí, para comemorar esse 1 ano do podcast Mais Que Finanças, eu decidi, nesse 46º episódio, falar exatamente o que tu precisa fazer, o passo a passo. Esse passo a passo é muito da minha mentoria, como eu comentei, né, da mentoria Pai, só que nos conteúdos do podcast. Então, eu vou te falando o passo a passo e vou vinculando aquele passo com o episódio que tu precisa assistir. Então, tu vai ter o passo a passo mais o conteúdo que vai subsidiar aquele passo. E aí, assim, de coração, eu espero que tu realmente usufrua disso. É um presente que eu estou dando em comemoração ao nosso 1 ano do podcast e também para mostrar, né, como que a gente pode tirar um melhor proveito dos conteúdos que já estão aqui expostos. Espero de coração que isso faça com que tu deslanche e consiga se apropriar desses conteúdos da melhor forma possível. E um adendo importante em relação a tudo isso, né? Quando eu comecei a construir esse episódio comemorativo, eu fui ver o que nós já tínhamos desenvolvido nos episódios anteriores. E é muito interessante, né? Por vezes nós não damos o devido valor a hábitos que a gente tem no dia a dia. Então a gente acha assim, eu faço exercício, mas eu faço só um pouquinho por dia, ou eu faço 2, 3 vezes na semana. Eu leio, mas eu leio 10 páginas por dia. E a gente não consegue perceber a importância da execução de hábitos diários repetidos por um longo período de tempo. Quando eu fui computar quantos artigos eu li dentro desse período de 1 ano do podcast, eu propriamente me surpreendi, assim, né? Eu olhei, fiz a soma, porque cada episódio eu tenho uma pasta no meu computador com a qual eu guardo ali todo o material que eu vou falar no podcast. E aí eu somei todos os episódios e deu 417 artigos lidos durante 1 ano para que eu pudesse estar aqui compartilhando com você e trazendo esse conteúdo de valor. Então, são 417 artigos que eu li durante esse 1 ano, fora os livros que eu li. Então, realmente, assim, é uma construção muito mais do que, é um conteúdo na internet superficial que a gente acha em qualquer lugar, sabe? Eu realmente faço isso aqui com todo o meu amor, com todo o meu coração e quero que você consiga usar esses conhecimentos para melhorar a tua relação com o dinheiro e usufruir dos benefícios não só financeiros, mas nas outras áreas da tua vida, né? Então, é um projeto que eu decidi fazer há 1 ano atrás, que eu me comprometi em executá-lo, que estou executando toda terça-feira e que não é um projeto que
é só conteúdo simples e que tu acha em qualquer lugar. Então eu me comprometo em oferecer o melhor que eu conseguir, em dar a informação de valor que você precisa para fazer as mudanças aí na sua vida. E eu acredito que eu esteja conseguindo ter lido 417 artigos para executar esse projeto durante esse um ano. Eu acho que é aí uma prova de que o meu comprometimento com isso aqui, né? O meu comprometimento em entregar o melhor. Espero que, assim como eu aprendi muito nesse um ano, porque a Jéssica que começou há um ano atrás não é a mesma Jéssica de hoje. Eu até coloquei nos meus stories e no Instagram, no feed, falando que todos os dias eu acordo disposta a aprender algo novo, sabe? E essa disposição eu não trago de hoje, mas nesse último ano ela foi intensificada, muito motivada pelo podcast. Então, o podcast é um projeto que, além de eu conseguir compartilhar conhecimento de valor com você e você conseguir se apropriar dessas informações, é um projeto que me torna melhor. É um projeto que faz que a Jéssica, todos os dias, ela coloque um tijolinho a mais no conhecimento e que ela consiga hoje ser melhor do que ontem e pior do que amanhã em termos de nível de conhecimento, né? Eu estou sempre aprendendo e eu estou sempre, todos os dias, acordando, me colocando como aprendiz. Tem uma música que é uma música bem antiga, quando eu tinha que escrever redações no colégio, né? Teve uma redação que solicitava para que a gente colocasse uma música e discutisse o porquê aquela música tinha importância e construísse toda a narrativa em cima daquilo. E eu falei sobre a música, que é a música do Gonzaguinha, né? E a música do Gonzaguinha, ela diz assim, que é viver... Eu sou maravilhosa cantando. E não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Olha... Um paralelo à parte, eu tive um pequeno período da minha vida como cantora, péssima no caso, né? Por isso que não deu certo, mas enfim. Essa é uma música que realmente eu acho que descreve muito da minha postura, da minha atitude diante da vida. Eu sou uma eterna aprendiz e te agradeço por estar aqui e também compartilhar desse movimento comigo, porque se tu está aqui, tu também dá valor a conteúdo que são relevantes, que são importantes, que não são conteúdos superficiais. E eu sei que isso não atinge a maior parte das pessoas, sabe? Porque a maior parte das pessoas, elas querem um conteúdo superficial, elas querem respostas fáceis, elas querem fórmulas mágicas que vão conseguir ali resolver a sua vida. Só que não resolve a vida e elas vivem numa eterna ilusão. E se tu está aqui, tu entendeu que a vida é muito mais do que essa superficialidade, que nós temos que ir um pouco mais a fundo, que nós temos que nos compreender, nos entender, que é esse o movimento, né? É viver esse desconforto que vai fazer com que a gente cresça. Então, meu muito obrigada de coração por você estar aqui. Isso já indica que você entendeu que nós precisamos ir um pouco além e que esse ir um pouco além nos torna uma pessoa melhor, uma pessoa com mais autoconhecimento, uma pessoa que percebe que a vida, ela não é feita de fórmulas mágicas, mas ela é feita de um mergulho profundo para que a gente consiga compreender as coisas as quais acontecem à nossa volta e nós possamos viver melhor. Então, meu muito obrigada mesmo por tu mergulhar nessa aventura junto comigo e entender que a gente precisa um pouquinho além, que a gente precisa sair da superficialidade. E aí, eu estava comentando antes sobre isso, né? Eu entendo que esse conteúdo não é para qualquer pessoa. Eu entendo que eu vou ter menor alcance do que boa parte dos influencers aí na internet, porque eu não estou disposta a fazer qualquer coisa e entregar qualquer coisa em nome de construir uma audiência, em nome de divulgar e ter 1 milhão de seguidores. Não que eu não queira atingir cada vez mais pessoas, esse é o meu objetivo, mas eu quero fazer isso de uma forma que realmente contribua, que realmente tenha um conteúdo de valor, que não seja só mais um falando aqui o que um e o outro fala e repetindo fórmulas prontas, sabe? Não é esse o meu objetivo. Eu nunca fui superficial, não gosto, nem conversa superficial eu gosto, sabe? Se é para sentar e ficar falando balela, então eu fico em casa lendo meu livro. Eu sou uma pessoa intensa e essa intensidade eu trago para cá. Então, eu sei que não é para todo mundo, e se tu está aqui, isso já mostra o teu valor, já mostra a tua importância no sentido de dar valor para ti também, e para tua evolução e para o teu crescimento.
Então, muito obrigada por compartilhar desta motivação e desta paixão junto comigo de ir além. E parabéns, porque isso vai te tornar uma pessoa melhor. Enfim, sem mais delongas, né? Eu falei um monte agora, mas eu acho que vale a pena, assim, porque realmente é uma comemoração. É uma comemoração. A Jéssica, que começou há um ano atrás esse podcast, ela começou muito pensando sobre isso, né? Uma ferramenta de estudo, uma ferramenta de desenvolvimento, uma ferramenta de compartilhar conteúdo de valor. Mas a gente, quando começa um projeto, a gente nunca sabe o impacto que ele realmente vai nos gerar. E hoje eu olho para trás e vejo o quanto eu aprendi nesse um ano. E isso faz com que eu tenha ainda mais motivação para seguir, para compartilhar cada vez mais. E também todos os feedbacks que eu recebo, né, Jéssica? Teu podcast mudou a minha relação com o dinheiro. Isso para mim não tem preço que pague. Então, acho que era importante fazer esse comentário, né? E compartilhar esse sentimento com você que está aqui, porque faz diferença. Então, mais uma vez, meu muito obrigada e parabéns pela tua atitude de estar aqui. Enfim, sem mais delongas, vamos fazer essa retrospectiva dos episódios e entender como que tu pode te apropriar de todas as informações que eu coloquei aqui para que tu consiga evoluir, dar o primeiro passo e sair desse desafio do início. Como eu falei, né, eu sempre tenho o meu jargão antes, estamos no 46º episódio do podcast Mais Que Finanças, comemorando um ano desse projeto que fala muito mais do que números, fala de comportamento financeiro. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em finanças comportamentais, todas as terças-feiras às 19 horas estou aqui com um episódio novo, compartilhando conteúdo da mais pura ciência e de uma forma simples e aplicável na sua vida. No episódio de hoje, vamos tratar dessas questões de o que eu posso fazer e me apropriar para conseguir dar o primeiro passo olhando para todos os episódios que já tiveram. Quis fazer essa introdução porque eu sempre faço, né? E aí não era um ano que eu não iria fazer a mesma introdução. Sem mais delongas, agora finalmente vamos entender qual é o primeiro passo. Então, tu provavelmente já viu eu comentar várias vezes aqui sobre a importância de nós entendermos que conhecimento financeiro por si só não é suficiente. Há vários estudos mostrando, tem um negócio que se chama de BIOS, né? The BIOS. É um nome em inglês que a gente traduzir fica desenviesamento. Como o nome é muito feio, a gente usa o The BIOS, porque é mais bonito do que desenviesamento. Mas o que esses estudos mostram? Que apenas ter o conhecimento técnico não é suficiente para mudar a tua relação com o dinheiro e fazer com que tu tome melhores escolhas. Que existe outros fatores relevantes nesse processo. E aí a gente começa a estudar alfabetização financeira. A alfabetização financeira, ela é o que vai dar subsídio para que tu consiga dar esse primeiro passo, entendendo que não basta simplesmente conhecer números, conhecer sobre inflação, conhecer sobre investimento, conhecer sobre fluxo de caixa, se tu não conhecer antes a ti mesmo. Então, esse mergulho no eu financeiro, como eu digo, ele é importante. E aí a gente parte de um primeiro episódio, que eu acho que tem que começar, né, dentro desse processo que tu precisa assistir, é o episódio que eu falo sobre alfabetização financeira. Eu tenho aqui todos os números do episódio. Esse é o episódio número 9. Depois, na descrição do episódio, eu vou colocar quais são os episódios, né, um a um, que tu tem que fazer aí para que tu consiga dar esses primeiros passos e finalmente sair da tua zona de estagnação, de não conseguir dar os primeiros passos. E aí tu vai conseguir ir ali, um por um, realizando essa mentoria, que é uma mentoria, como eu falei, é quase a estrutura do meu método PAI, que é o método de gestão financeira que eu desenvolvi para aplicar na mentoria. Então, tu vai pegar esse conteúdo e vai conseguir aplicar na tua vida. E aí, o primeiro que tu tem que assistir é esse, que fala sobre a alfabetização financeira. Eu vou falar sobre cada um dos episódios e eu vou montando, assim, a construção do raciocínio para que tu entenda o motivo pelo qual é esse episódio que tu tem que olhar primeiro, depois outro, depois outro, depois outro, para que tu consiga fazer, pega uma linha, sabe? E é como se nós estivéssemos costurando. Então, nós vamos costurando ponto a ponto o que eu preciso ver e qual a importância, o que eu preciso ver e qual a importância, o que eu preciso ver e qual a importância, para que tu saia daqui realmente com norte, um passo a passo a ser seguido para quebrar definitivamente
essa estagnação, essa paralisação. Então, o primeiro episódio que eu te sugiro é o episódio que eu falo sobre a alfabetização financeira. Só fazendo essa introdução, como eu disse que eu vou falar em cada um deles, o motivo pelo qual tu tem que começar por aí. Porque nesse episódio eu explico por que o conhecimento não é suficiente. E aí eu te ensino os 3 pilares da alfabetização financeira, que é a atitude, o comportamento e o conhecimento. Na ordem certa, atitude, conhecimento e comportamento. Atitude são as nossas crenças, o que nós acreditamos sobre dinheiro, qual é a verdade absoluta que nós estabelecemos e nós olhamos o dinheiro e dizemos assim, isso é dinheiro, dinheiro representa isso na minha vida e a partir disso eu consigo fazer A, B, C, D, I, E, sabe? Então a partir disso eu tenho essas atitudes, eu tomo essas decisões. Então a atitude, eu sempre falo que é o nosso alicerce, é a nossa visão de mundo sobre dinheiro. E se nós não entendermos a nossa visão de mundo sobre o dinheiro, a gente não entende como nós nos comportamos. Então, o alicerce é esse, entender como que tu te relaciona com o dinheiro. Depois, tu tem que te apropriar de conhecimentos. E aí, sim, tu tem que agir. Porque conhecimento sem ação é apenas abstração. Então, eu tenho conhecimento, mas eu não aplico, ele não serve de nada na minha vida. Então, sempre temos esse movimento de realmente buscar o conhecimento e aplicá-lo, e isso é o comportamento. Então, esse é o primeiro episódio que tu tem que assistir, episódio 9, para entender o porquê é tão importante tudo que eu falo aqui. Por que é mais importante tu começar entendendo de ti, o teu eu financeiro, do que simplesmente buscar conhecimento técnico. Esse é um primeiro movimento. Num segundo momento, tu vai ter que começar a mergulhar no teu eu financeiro propriamente dito. E aí, eu te sugiro a assistir o episódio 10 sobre traumas na infância. Por quê? Bom, eu já entendi que conhecimento não é suficiente, que eu tenho que mudar as minhas crenças. E que eu tenho que ter atitude e comportamento, né? Eu tenho que ter, assim, ação para conseguir usufruir dos benefícios de conhecer a mim mesmo e conhecer os números e aí sim agir para colher esses benefícios. Só que eu preciso ir um pouco além, entendendo o que constrói essa minha atitude. Eu preciso entender o porquê que eu penso sobre dinheiro da forma que eu penso, o que deu origem a essa minha relação com o dinheiro. E um dos aspectos mais importantes são as nossas experiências, aquilo que nós vivemos, principalmente na infância. Por que é importante olharmos para a infância? Tu já percebeu o quanto uma criança aprende coisas novas? Uma criança ali de 3 anos, ela já aprendeu a caminhar, ela já aprendeu a falar, ela já aprendeu a se movimentar, ela já aprendeu a olhar para as pessoas, quem é o pai, quem é a mãe, né? Então ter esse senso de quem é quem e o que para onde eu corro quando eu tenho determinado medo. Então assim, a criança aprende muita coisa. É que quando a gente é adulto, e não só quando é adulto, mas olhando a evolução da vida, a gente não dá muito valor para esse processo de aprendizado, porque é natural, né? Todas as crianças passam por isso, eu passei por isso, você passou por isso. Então a gente não acha que isso é complexo. Só que pensa em você tendo o processo de aprendizado que uma criança tem. Ela não só aprende a falar, mas ela aprende uma língua. Agora pensa você aprendendo uma nova língua, japonês, né? Um exemplo aleatório, porque é complexo, né? Pensa em você aprendendo japonês hoje. A criança, no mesmo momento que ela está aprendendo a língua, ela está aprendendo a colocar em palavras essa língua e externalizar em fala. Então, percebe a complexidade disso? Por que a criança consegue ter uma facilidade nesse processo de aprendizado que nós adultos não conseguimos? Porque o cérebro da criança é como se ele fosse uma esponja. Pensa numa esponja. Absorve água, né? E ao longo do tempo, quando nós vamos nos desenvolvendo, é como se o nosso cérebro, que inicialmente fosse uma esponja, ele fosse se moldando, e hoje, na nossa vida adulta, ele é uma pedra. Então, ele não absorve mais a água da mesma forma que nós absorvíamos quando nós éramos crianças. Hoje, a penetração da informação ali, ela é muito mais complexa, ela é muito mais difícil. Por quê? Quando nós somos crianças, nós temos uma neuroplasticidade muito grande. O que é essa neuroplasticidade?
é a nossa capacidade de fazer relações, de fazer sinapses neurais, né? De incorporar ali novas informações, consolidar essa informação e reconsolidar essa informação em forma de aprendizado. Tudo ali tá dando, é como se a cabeça da criança tivesse num curto-circuito, sabe? E essas conexões se estabelecendo. Então essa esponja, ela tá adquirindo muita informação. E nós, na fase adulta, não. E aí, na mesma forma que a criança aprende a falar, que ela aprende a comunicar, que ela aprende a identificar quem é o pai, quem é a mãe, quem é que ela vai correr, nesse mesmo movimento, ela aprende coisas boas e aprende coisas ruins. E sobre dinheiro, é nessa fase também que nós vamos atribuir o significado do dinheiro nas nossas vidas, a depender do que nós estamos vivendo, das experiências que nós estamos tendo, do que o nosso pai e a nossa mãe nos falam, do que nós vemos. Então é ali que a informação vai entrar nessa esponja e ela vai se consolidando. E se nós não olharmos para o que foi consolidado lá, nós não conseguimos entender por que nós temos comportamentos tão fixos na vida adulta, na pedra, e a gente não entende o motivo pelo qual aquilo acontece. Então, se eu fizer este retorno, né, e entender esse movimento lá na minha infância, eu vou entender muito dos meus comportamentos na vida adulta. Então, por isso que este é um segundo episódio que tu deve assistir, para que tu comece a te entender, a entender como que tu funciona, qual é o significado que tu atribuiu ao dinheiro. E será que esse significado que tu atribuiu, ele é benéfico para os objetivos que tu tens para a tua vida, ou ele tem te paralisado? Ele tem te tornado uma pessoa que até sabe o que precisa fazer, mas não consegue. Ou tem te tornado uma pessoa que gasta mais do que deveria, ou tem te tornado uma pessoa mesquinha, escassa. Enfim, tu vai precisar ir lá entender para depois tu ir para o próximo passo. Então, o segundo passo é você assistir o episódio número 10 para que você consiga fazer essa avaliação. O que eu aprendi na minha infância, que penetrou no meu cérebro esponja e que vem hoje se mantendo no meu cérebro pedra e que eu mantenho esse comportamento e eu não percebo e sigo no piloto automático. Então, essa é uma fase importante do processo, que tu vai conseguir te entender. Só que, nesse processo de se entender, por vezes fica um pouco subjetivo, né? Só olhar para as experiências. E aí, vários autores, dentro da construção das finanças comportamentais, têm buscado desenvolver estratégias, mecanismos, para mensurar efetivamente como que tu funciona. E aí, nós entramos nos 2 próximos episódios que tu tem que assistir e executar a tarefa que lá eu falo, que é o episódio 19 e o episódio 21. O episódio 19 eu vou falar sobre os traços de personalidade, que são muito construídos também dessa vivência e experiência. Tem alguns fatores genéticos que influenciam, mas principalmente o ambiente em que tu viveu e as coisas que tu aprendeu vão consolidar os teus traços de personalidade. E os teus traços de personalidade vão ditar muito a forma que tu vai lidar com o teu dinheiro. E aí, para entender isso, o episódio 19 vai te ajudar. Então, tu partiu do entendimento de que conhecimento não é suficiente. Tu mergulhou na tua infância, nas tuas vivências, nas tuas experiências, para avaliar qual era o ambiente que tu vivia e quais foram os significados que tu atribuiu ao dinheiro. E aí, agora, tu vai fazer o teu próprio diagnóstico. No meu método, que é o método PAI de mentoria, essa é a parte do diagnóstico comportamental. É uma primeira sessão que eu faço, em que eu aplico esses 2 testes desses 2 episódios, do episódio 19 e do episódio 21, ao qual os testes também estão aqui na descrição, mas eu te convido a assistir os episódios mesmos para que tu consiga ter maior propriedade. E aí tu vai fazer esse autodiagnóstico, a começar pelos traços de personalidade. Só fazendo um review dos traços de personalidade, os traços de personalidade nada mais são do que as tuas características, né? Como que tu funciona como pessoa. E aí tem um teste que se chama Big Five, que é um teste renomadíssimo do ponto de vista científico, ele é o mais validado na ciência, tem vários outros testes por aí, mas esse é o que realmente tem rigor científico para a gente olhar e dizer assim, pode fazer esse teste e o resultado dele é seguro.
Ele vem sendo testado desde 1936, com maior frequência, assim, e é validado em todo o mundo. Então, não é uma coisa que vale para Jéssica ou para um ambiente específico, sabe? Ele já é consolidado no mundo inteiro, então a gente tem uma segurança muito grande do seu resultado. E esse resultado está aqui disponível para você fazer essa autoanálise. Então, você faz o teste, olha o episódio que tu vai entender quais são os teus traços de personalidade dentro desses 5 traços, né? Extroversão, uma pessoa comunicativa. Depois lá no episódio eu explico bem, só dando um resumo. Extroversão, que é essa pessoa comunicativa, essa pessoa que vai conseguir ter, né, uma liderança nata, uma pessoa que tem pensamentos positivos, que está sempre para cima. Neuroticismo, que é uma pessoa mais pessimista, uma pessoa que tem muita preocupação, que tem muita ansiedade, que prevalecem afeto negativo, que são esses pensamentos negativos. Depois eu tenho conscienciosidade, uma pessoa organizada, disciplinada, focada em metas. Eu tenho afabilidade ou amabilidade, que são pessoas que têm um olhar muito preocupado com o outro, mais do que consigo, e aí por vezes ela abre mão de si. E por fim, mas não menos importante, abertura a novas experiências. Então, que é aquela pessoa que está sempre querendo uma coisa nova, que está querendo uma experiência nova e também vai compor esses 5 traços. Nós sempre vamos ter um pouco de cada um com prevalências. Então, normalmente a gente tem prevalência de 2. E aí faz o teste e entende. Lá no testezinho tem as respostas a partir de cada um dos traços, né? O que contempla aquele traço e qual é a relação financeira que aquele traço tem uma maior probabilidade de apresentar. Então, lê lá a descrição que vai te ajudar também dentro desse processo. E aí tu vai fazer uma autoanálise, não é só fazer o teste e dizer assim, ai, que bonitinho esse teste. Não, quando eu disse que isso aqui está sendo uma mentoria, está sendo um presente, eu quero que tu aplique, como eu disse. Conhecimento sem aplicação é apenas abstração. Tu tá só enchendo a tua cabeça de informação e isso não vai mudar em nada a tua vida. Tu tá só perdendo tempo aqui. Então, assim, aplica e analisa. Mergulha no entendimento do que aquilo representa na tua vida e como aqueles traços têm mostrado evidências no teu comportamento e que comportamento tem sido positivo e que comportamento tu tem que olhar com um olhar mais, assim, atento para corrigi-lo. Então, faz esse movimento com esse teste. Depois de ter feito esse teste, que é o episódio 19, tu vai para o episódio 21, que são as crenças financeiras. Quando eu falo de atitude financeira, que é um dos componentes da alfabetização financeira, temos como avaliar as nossas crenças. Tem vários testes sobre atitude financeira, e dentro da atitude financeira, uma das coisas são as nossas crenças. E aí, esse episódio, tu vai entender qual foi o significado que tu atribuiu ao dinheiro. Por que eu acho que o dinheiro é assim ou assado? Por que eu me relaciono dessa forma com o dinheiro? Muito vindo das tuas experiências na tua vida, né? Então, faz o teste lá. Ele tem esse teste, foi um teste desenvolvido por um pai e um filho, né? São americanos que trabalham muito com essa lógica de terapia financeira. Eu gosto muito dos autores. Eles escreveram um livro chamado A Mente Acima do Dinheiro. Inclusive, fica aí a sugestão. Caso tu queira se aprofundar nisso, eu acho que faz sentido também você ler esse livro, porque vai te ajudar dentro desse processo. E aí, tu vai ali fazer o teste. O teste, ele vai te dar 4 perfis, né? 4 crenças financeiras. A vigilância, que é aquela pessoa que vai querer cuidar mais do dinheiro, ter uma preocupação, não vai querer falar muito sobre o assunto. Depois, eu tenho status, que são aquelas pessoas que têm uma tendência maior a ver o dinheiro como uma fonte de poder diante dos outros. Eu tenho aquelas pessoas que acham que o dinheiro é ruim, que acham que o dinheiro não dá em árvore, que acham que qualquer pessoa que ganhou dinheiro é porque fez alguma sem vergonhice, né, e acabou ganhando dinheiro. Então esse é o terceiro traço. E o quarto traço são aquelas pessoas que acham que ter mais dinheiro em suas vidas vão lhe fazer mais felizes. E aí tem uma adoração pelo dinheiro. Então essas são as 4 crenças financeiras que tu também vai conseguir aí fazer o teu diagnóstico. E aí juntando esses 2 diagnósticos mais o episódio sobre traumas, né, experiências na infância, tu vai ter um primeiro diagnóstico de como que tu funciona.
do teu eu financeiro. Tu vai olhar e dizer assim, e eu te convido a fazer isso num caderno e ir fazendo as tuas anotações e ir colocando ali as fichas que vão caindo mesmo para que tu tenha um diagnóstico efetivo, para que tu entenda. Isso é o que eu faço dentro da minha primeira sessão da mentoria. Eu aplico esses testes, aplico um outro questionário um pouco maior e vou para a sessão realmente nesse movimento, assim, para entender o que a pessoa tem, qual é a relação que a pessoa tem com o dinheiro. Porque isso é a base de tudo. Não adianta eu olhar o teu fluxo de caixa e entender o que tem no teu extrato se eu não entender como que tu te relaciona com o dinheiro. Porque é o que eu sempre digo, o teu extrato bancário, ele é apenas um resultado do teu comportamento. Se tu não fizeres esse mergulho profundo, e por vezes as pessoas fogem desse mergulho profundo. Eu estava dando uma palestra semana passada, e aí uma pessoa disse assim, eu nem quero fazer esse negócio aí, esses testes, e ficar refletindo, porque sei lá eu o que eu posso descobrir. E às vezes é isso, as pessoas têm essa dificuldade de entender que se entender é importantíssimo para que a gente consiga fazer as mudanças que nós acharmos pertinente na direção dos nossos objetivos e da qualidade de vida que nós queremos atingir, né? E por vezes tem-se esse medo, que é, o que eu vou descobrir aí? E aí eu me paraliso, então eu não quero, deixa pra lá, não quero saber desse negócio aí. E aí tu não consegue usufruir e nem colher os benefícios desse processo. Então, faça esse movimento de uma forma ativa, de uma forma a querer entender real. Faz um desenho até, eu acho que até tem um artigo nesses podcasts aos quais eu estou te sugerindo, eu comento sobre ele, em que a pessoa, né, o autor ali do artigo, solicitou para que as pessoas fizessem um desenho do que o dinheiro representava na vida delas. E é bem interessante, ele bota os desenhos das pessoas dentro do artigo, e é bem interessante os resultados que a gente consegue observar ali. Então faz esse mesmo movimento, assim, desenha como que tu te relaciona com o dinheiro, coloca, elenca os comportamentos normais que tu tem com o dinheiro e que comportamentos aqueles vão te aproximar de quem tu quer se tornar e quais estão te afastando de quem tu quer te tornar. E aí vai fazendo essa avaliação ativa, não é passiva, porque isso tem um outro ponto importante. Eu estava falando na neuroplasticidade das crianças, né? Nós adultos também não conseguimos aprender e mudar comportamento de forma passiva, que nem a criança. Ela aprende de forma passiva. A esponja, né, penetra a água. Agora, a pedra, como é que tu vai fazer com que a água penetre numa pedra? É quase que tu tem que furar a pedra, injetar ali. É um movimento ativo, não penetra de forma passiva, porque não é o natural da pedra absorver água. Então, para colocar água numa pedra, né, dependendo ainda do que tem ali dentro daquela pedra. Vamos supor que essa pedra, ela é uma pedra que tem poros, mas não é um mecanismo que tu consiga de forma passiva. Tu vai ter que agir de forma ativa. E nessa ação de forma ativa, tu realmente vai precisar ter esforço nesse processo. Passar por algumas dores de descobertas do seu próprio eu financeiro. Então, usa esses episódios dentro dessa ordem, nessa ordem, né, partindo lá do primeiro episódio sobre alfabetização financeira, depois sobre o de traumas na infância, entenda teus traços de personalidade, entenda as tuas crenças, para que daí tu construa tudo o que tu precisa para se entender, para entender o que faz com que tu te comporte dessa forma e a partir deste comportamento, o motivo pelo qual o teu extrato bancário está expressando aquilo que ele está expressando. Porque se tu pegares o teu extrato bancário, ele é informacional. Ele vai te dizer o que tu está priorizando na tua vida, como tu tem te comportado, qual é a tua conduta, o que tu dá importância, o que tu negligencia, porque ali está o resultado do teu comportamento. Então, nesse movimento, tu vai conseguir entender o porquê que tu tá na situação que tu tá. E isso vai mudar tudo, vai abrir uma chave assim pra ti, tu vai dizer, nossa senhora, então é por isso que eu ajo dessa forma. E aí, se tu assistir esses episódios aos quais eu tô comentando, tu vai conseguir ter mais profundidade para desenvolver esse entendimento. Porque daí lá eu dou vários exemplos, eu desenvolvo raciocínio, e aí isso vai te dando subsídio para fazer as tuas próprias análises. Eu vou dar um exemplo, tu vai escutar o exemplo e dizer assim, nossa, isso faz muito sentido com o meu caso. Ou tu vai escutar um outro exemplo e vai dizer assim, isso não é diretamente relacionado com o meu caso, mas é o exato oposto. E aí, entendendo esse exato oposto, tu também entende como tu funciona. Então, dá uma clareza muito grande
em relação ao teu eu financeiro e a tua relação com o dinheiro. Então, esse é o primeiro passo, que é realizar esse diagnóstico comportamental. Por que que tu tem o extrato bancário da forma que tu tem? E para isso precisa fazer esse mergulho no teu eu financeiro. Então, essa fase, ela é imprescindível e é a fase que eu diria mais desafiadora, porque é a fase que a gente não está acostumado, né? Tu tá acostumado, quando se fala de dinheiro, a pensar que tu tem que aprender a investir, que tu tem que aprender sobre fluxo de caixa, que tu tem que aprender a anotar tudo que tu gasta. E isso é a coisa prática, é a parte mais fácil e mais simples do processo. O mais difícil está aqui. O mais difícil está em entender o teu comportamento. E a partir do entendimento do teu comportamento, ir para este próximo passo, que é assistir o episódio 20. O que, a partir do meu comportamento, que estratégias psíquicas eu posso implementar que vão contribuir para que eu mude o meu comportamento. E aí, nesse episódio 20, eu falo sobre a TCC, que é a Teoria Cognitiva Comportamental. É uma teoria de psicologia padrão ouro em várias resoluções de transtornos mentais, dentre elas ansiedade e depressão. Então, se tu pensa assim, como que eu vou tratar uma ansiedade? Procura um profissional, um psicólogo que trabalhe com a TCC. Ela é o padrão ouro no mundo para que tu consiga te curar e lidar melhor com as tuas dificuldades em termos de ansiedade, em termos de depressão. Então, a TCC, da mesma forma que é padrão ouro para essas coisas, ela é padrão ouro para tratar a relação com o dinheiro, para tratar essas questões de melhorar a tua relação com o dinheiro e entender o que está acontecendo ali, né? E no momento que tu te apropria dessas técnicas da TCC na tua vida financeira, tu também vai colher esses benefícios. Então, num primeiro momento, tu fez o diagnóstico, entendeu como tu funciona, o teu eu financeiro, e a partir disso, que técnicas, que estratégias eu posso implementar que vão me ajudar a corrigir, por exemplo, as crenças que eu tenho em relação ao dinheiro, mas que são crenças disfuncionais. Que técnicas eu posso aplicar? E aí as técnicas tu vai aprender na TCC, tu vai aprender nesse episódio 20. E uma das principais técnicas, dando um spoiler, é a avaliação de evidências. Exemplo, digamos que tu pense assim, ganhou um aumento, né? Ou teve algum problema financeiro, essa foi a situação. Teu pensamento automático é, viu, eu não dou conta. Então, tu tem uma crença de incapacidade muito grande aí e acha que tu não é bom com dinheiro. Qual é a emoção que vai te gerar isso? Mais ansiedade, um sentimento ruim, apatia. Quais são as consequências? Tu vai procrastinar a gestão financeira, tu vai ficar, às vezes, com até sintomas fisiológicos, ataque cardíaco, dificuldade de respiração, dificuldade de dormir. Então, tudo isso vai ter essas repercussões. Quais são as técnicas que eu posso implementar para corrigir essas sensações? Eu tenho que mudar o meu pensamento automático. Eu tenho que mudar essa crença de que eu acho que eu sou incapaz e que eu não vou dar conta. Como? Uma das técnicas é a validação de evidências. Então, tu me diz 5 evidências as quais comprovam que tu é um belo do incapaz com a gestão financeira. E aí tu coloca a evidência, né? Ah, isso é uma evidência. E aí tu quebra essa objeção. Tu coloca o teu pensamento automático e aí depois tu vem e quebra essa objeção. E aí nesse episódio eu ensino sobre isso e sobre outras coisas. E aí vai te dar essa capacidade de aplicar uma técnica validada mundialmente que tu vai conseguir olhar para os teus pensamentos automáticos e fazer essas correções. E aí tu vai te tornando muito bom nisso. E aí com isso tu consegue ir mudando essa perspectiva inicial, essa base, esse alicerce. E aí tu vai conseguindo evoluir dentro desse processo, mudando a tua perspectiva de como tu vê o dinheiro. E aí tu muda a tua relação com o dinheiro. E mudando o que tu atribui de verdade absoluta ao dinheiro, tu muda o teu comportamento. Mudando o teu comportamento, tu muda o resultado no teu extrato bancário. Então essa é uma fase bem importante desse processo. Feito isso, então tu já fez a diagnóstico, tu já entendeu como que tu lida com esses teus pensamentos. Nós vamos para o episódio 37. O episódio 37, ele vai falar sobre hábitos. Porque o que acontece, né? Muitas vezes nós olhamos para tudo isso, entendemos, mas a gente não consegue manter o hábito da gestão financeira.
E aí, nesse episódio, eu vou falar sobre como que tu vai conseguir manter o hábito da gestão financeira. É um episódio bem importante, assim, um episódio bem prático, que tu vai conseguir entender o que tu vai precisar fazer. Esse episódio foi um episódio que eu fiz respondendo algumas perguntas das pessoas que me colocaram ali no direct. E foi um episódio, inclusive, que uma das perguntas às quais eu respondi, a pessoa depois me mandou direct dizendo assim, Jéssica, isso mudou minha vida completamente. Agora eu tenho um motivo claro para fazer gestão financeira. Agora eu consigo guardar e nós estamos começando a fazer uma reestruturação gigante aqui em casa e isso foi muito positivo. Então é mudar a chave do por que eu preciso fazer gestão financeira. É te dar motivação para que tu olhe e diga assim, isso aqui importa. E importa para mim por causa disso. E aí tu entende o porquê que aquilo é importante e aí tu começa a fazer. E neste começar a fazer, nós entramos numa próxima etapa que é estabelecer as tuas metas. Episódio 41. Lá eu falo sobre como estabelecer metas, por que metas importam e como é que tu tem que ter um cuidado na hora de estabelecer as tuas metas, que é ter esse direcionamento, né? Para onde eu estou caminhando, o que eu preciso fazer. Eu não posso não ter um caminho a seguir. Pensa só, provavelmente nesse processo de se sentir paralisado em relação à gestão financeira, provavelmente tu simplesmente tem vivido o dia a dia e pensado, eu tenho que cuidar meu dinheiro. Seria bom eu cuidar meu dinheiro. Mas tu não tem um motivo claro que te dê aquela motivação intrínseca, né, interna, para tu olhar e dizer assim, bora, eu vou fazer esse negócio acontecer porque eu preciso desse negócio acontecendo para isso, para aquilo outro, sabe? Fica uma coisa muito subjetiva. E aí, nesta subjetividade, tu não consegue resultado. Portanto, é imprescindível tu mergulhar nesse episódio e entender a importância de ter uma direção a ser seguida. Se tu não souberes o motivo pelo qual tu precisa fazer gestão financeira, tu não vai fazer gestão financeira. Se gestão financeira não tiver uma função na sua vida, que tu tenha um objetivo claro, uma motivação para que tu consiga executar as tarefas que tu tem que executar, as tarefas práticas, tu sempre vai desistir no meio do caminho. Então, esse episódio é importante, principalmente nesse movimento de não desistir, porque muitas pessoas paralisam aí. Tá, eu fiz um mergulho profundo, eu entendi a minha relação com o dinheiro, e agora? O que eu faço? Agora eu tenho que fazer fluxo de caixa, planejamento. Tá, mas por quê? Coisa mais chata fazer fluxo de caixa. Coisa mais chata ficar sabendo quanto eu ganho, quanto eu gasto. E aí, se tu olhares dessa forma, tu não vai progredir para o próximo passo. Então, esse episódio, o episódio 37 e 41, que falam sobre hábitos e fala sobre as metas financeiras, eles vão te ajudar a virar essa chavezinha, a entender a importância disso e o motivo pelo qual é relevante na tua vida. Porque não interessa o motivo para mim, interessa o motivo para ti. Tem que ser relevante para ti. Se tu não vê e perceber a relevância para ti, de nada importa, sabe? Então, é um movimento, mais uma vez, interno e não externo. Tu tem que saber o que faz sentido para ti na tua vida, para que daí sim tu consiga dar os próximos passos, que é entrar para a prática. Então, até aqui nós estamos mais subjetivos, digamos assim, e agora nós vamos efetivamente para a prática. Eu já entendi a importância do comportamento, das minhas atitudes, das minhas emoções, das minhas crenças. Eu já fiz o meu próprio diagnóstico. Eu já defini qual é a função da gestão financeira na minha vida. Agora eu vou para a execução propriamente dita. E aí eu te convido a assistir o episódio 7, que é sobre planejamento financeiro. E ali eu ensino como executar um planejamento financeiro. Eu já falei sobre metas no episódio que eu sugeri anteriormente, e aí agora no planejamento, nesse de planejamento, tu vai entender a execução em si de um planejamento financeiro. Da metade para frente do episódio, que na metade anterior eu falo mais sobre algumas histórias minhas e a importância do planejamento na minha vida, mas na metade para frente eu falo de forma prática como que tu vai desenvolver na tua vida o teu planejamento. Então, isso, só para que tu tenha uma ideia, né, é a terceira etapa do método PAI, que é o meu método de gestão financeira de mentorias que eu construí, que é olhar
entender quais são os meus objetivos, quais são as minhas metas e construir um planejamento para isso. Então, episódio 7 vai te ajudar nesse processo. Episódio 8, como organizar propriamente as tuas finanças. Porque não basta simplesmente eu colocar ali os meus objetivos, as minhas metas, montar meu planejamento e não fazer uma organização. E essa organização ela é importante, inclusive, que tu consiga olhar como está a tua situação atual. Então, tu pode, inclusive, fazer todo esse movimento do eu financeiro, do ponto de vista psicológico, e também fazer um movimento de diagnóstico financeiro mesmo, sabe? Pegar 3 meses anteriores e fazer um diagnóstico. Nesse episódio, que é o episódio 8, eu ensino como que tu pode fazer esse guia prático, né? Como que tu pode fazer essa organização, esse diagnóstico. E aí, tendo esse diagnóstico, tu vai conseguir aplicar o planejamento que tu aprendeu no episódio anterior. Então, tu constrói toda essa ideia, né, de onde tu quer chegar, faz esse diagnóstico, para daí sim tu conseguir ir para os próximos passos, executar. Dentro desse episódio 8, que é como organizar, um guia prático, eu te convido também a fazer aí, já montar o teu plano de ação. O que é um plano de ação? Inclusive é um próximo episódio que eu vou fazer aqui no podcast. Um próximo não, né? Que o próximo eu já tenho um tema, mas no outro ainda eu vou montar esse episódio sobre plano de ação. Que eu tenho metas, eu tenho o meu objetivo, eu fiz o meu planejamento, mas como acompanhar a evolução disso? Como eu posso mensurar o meu progresso? Porque isso é importante para que tu não desista. E aí, dentro desse processo de acompanhar o teu progresso, tu vai fazer esta análise da tua situação, como que eu estou hoje, e aí tu vai relacionar o que tu planejou com a projeção que tu vai fazer. E aí, dentro desse episódio 8, eu explico como que tu vai fazer isso. Portanto, chegamos numa parte crucial. Eu já sei como eu me comporto, eu já sei para onde eu quero chegar, eu já sei como eu estou financeiramente, e eu já fiz uma projeção de como que o que eu preciso fazer para ir para o próximo passo. Então percebe que tu tem toda uma construção aqui e todo o subsídio técnico para desenvolver a execução disso. Agora, o que pode dar errado nesse processo? Qual é o desafio que tu pode enfrentar? Tu pode te frustrar no meio do caminho. Tu pode olhar para tudo isso, tu pode ter montado e construído toda essa estrutura e tu pode estabelecer uma meta, não alcançar aquela meta e te frustrar. E a frustração gera procrastinação. Ela interfere a tua perspectiva de autoeficácia. Tu acha que tu não vai dar conta e tu desiste. Então, aí eu te convido a assistir o episódio 38, que é um episódio que eu falo sobre frustração. O grande erro nesse processo é que muitas vezes as pessoas fazem o planejamento, estabelecem suas metas, fazem seu diagnóstico e são completamente fora do chão, sabe? Eu quero ter um iate. Mas tu não tem nem reserva de emergência ainda. E eu quero um iate em 3 anos. Gente, a possibilidade de tu conseguir um iate em 3 anos, não tendo hoje nem reserva de emergência, é muito remota. Tu está estabelecendo um objetivo que é muito incoerente com a tua situação atual. E essa incoerência pode fazer com que tu não alcance os teus objetivos. E esse não alcançar os teus objetivos vai te gerar frustração. E ao te gerar frustração, tu vai desistir. E ao desistir, tu vai olhar e dizer assim, tudo aquilo que a Jéssica falou não tem menor importância. Por isso que esse episódio tem a thumb lá, né, o título Não Desista. Porque muitas vezes as pessoas, ao enfrentar esses desafios, elas desistem. Mas elas não desistem porque são pessoas incapazes, porque são pessoas que não sabem fazer, não dão conta de fazer ou não entenderam como elas funcionam. Elas desistem, às vezes, por erros no próprio processo. Ao estabelecer uma meta errada, ao estabelecer um sonho que é completamente desvinculado com a situação atual. E aí esses erros fazem com que ela não atinja o que foi estabelecido. E aí ela se frustra. Nesse episódio de frustração, inclusive, eu falo sobre as minhas próprias frustrações e como que eu lido com elas. E como que eu faço com que aquela frustração se torne um combustível no sentido de errei no planejamento, estabeleci uma meta errada. O que eu posso fazer? Qual é
como que eu posso olhar para esta situação de uma forma diferente, corrigir o caminho e recomeçar. Então, eu falo também sobre isso nesse episódio. E aí você consegue construir uma perspectiva diferente dentro disso. Entendi isso. Agora, meu risco de desistir é menor. Para onde eu vou? Episódio 26, bem-estar financeiro. Nós achamos que bem-estar financeiro, alcançar, né, essa sensação de felicidade, de plenitude, ela está relacionada apenas com o controle e ali eu ficar meio que ok com a minha situação de vida. Mas na realidade, o bem-estar financeiro ele comporta 4 grandes fatores, subdividido em duas grandes áreas, que é tu ter uma estrutura financeira atual sólida e uma estrutura futura sólida. Tu ter uma estrutura financeira atual sólida pressupõe que tu consiga arcar com todas as tuas responsabilidades, né? Pagar tuas contas e viver ali conforme as tuas aspirações e ainda, diante de qualquer imprevisto, tu consiga dar conta daquele imprevisto. Então, ter reserva de emergência, por exemplo, e essa segurança, essa tranquilidade. Isso te dá bem-estar financeiro atual. Bem-estar financeiro futuro é tu saber que tu está caminhando na direção dos teus objetivos e realizando os teus objetivos. Tu dá um check, né? Estou caminhando, estou caminhando. E aí essa estrutura toda que eu montei aqui vai te ajudar dentro desse processo. Então, percebe que tu não pode pensar só no hoje. Tu precisa construir o futuro que tu deseja. E nessa construção do futuro que tu deseja, exige de ti atitude e ação hoje. E aí, por isso que esse episódio 26 vai te ajudar nessa construção, né? Nesse entendimento. O que é bem-estar financeiro real, oficial? E como é que eu posso lidar com isso? E aí tu pode incorporar dentro desse episódio o episódio que foi ao ar na semana passada, o episódio 45, falando como é que eu posso gastar o meu dinheiro de uma forma que eu me torne mais feliz. Para que daí a gente consiga atingir essa sensação positiva, colher os benefícios de todo esse movimento. E com isso, eu concluo essa estrutura que eu queria te passar, né? Que é assistir todos esses episódios. Então, fazendo um review. Episódio 9, tu vai conseguir ter aí um entendimento da importância de não só olhar para o conhecimento, mas olhar para a atitude. Episódio 10, entender quais são as suas experiências na infância que construíram a pessoa que tu é hoje. Episódio 19 e 21, para fazer o diagnóstico de traços de personalidade e crenças. Episódio 20, aplicar a TCC, Teoria Cognitiva Comportamental, na tua vida financeira. Episódio 37 e 41, implementar o hábito, ver a gestão financeira como uma função clara e saber para onde tu está caminhando. Episódio 7, construir o teu planejamento. Episódio 8, te organizar. Episódio 38, fugir das frustrações. Episódio 29, construir bem-estar financeiro. Episódio 45, para que tu consiga tirar o melhor proveito do teu dinheiro. Se tu pegares todo esse passo a passo e olhar nessa sequência e aplicar tudo que eu estou falando ali, tu está ganhando uma mentoria. Essas são praticamente as etapas da minha mentoria. A diferença é que aqui tu vai fazer de forma autônoma, né? E na minha mentoria tu vai ter o meu acompanhamento. Mas percebe que se tu tiver proatividade, se tu tiver discernimento das coisas e realmente motivação para resolver a tua vida, tu tem todas as ferramentas aqui disponíveis para que tu consiga fazer essa execução sozinho, de graça. Eu olho para esse conteúdo e eu fico pensando assim, nossa, queria eu lá no início da minha vida, né, com meus 19, 20 anos, ter tido acesso a informações tão relevantes que me dessem clareza do que eu preciso fazer. Porque a partir de agora, tendo essa hierarquia a ser seguida, tu tem uma clareza do que tu precisa fazer, quais os desafios que tu vai enfrentar e o que tu pode implementar ali no meio de conteúdo para que tu não fraqueje diante daquele desafio. Queria eu ter tido acesso a esse conteúdo há 10 anos atrás, sabe? A riqueza desse conteúdo é muito grande.
é o que tem de melhor por aí. E aí tu pode escutar e dizer assim, nossa, a Jéssica tá sendo, né, tá se achando, digamos assim. E não é, sabe? Eu sou uma pessoa extremamente humilde, tanto é que eu sempre acho que eu tenho que aprender mais, aprender mais, aprender mais, aprender mais. A questão é que, como eu falei no início, eu sou muito crítica com o que se coloca de conteúdo por aí na internet, né? E eu nunca quis entrar na internet e fazer conteúdo com mais um conteúdo. Quando eu entrei na internet e saí da sala de aula formal, eu me propus a fazer algo diferente. E quando eu coloquei, assim, né, os 417 artigos que eu li e construí essa hierarquia de episódios que tu pode assistir, eu olhei e disse assim, meu propósito está sendo cumprido. Porque eu não estou sendo mais uma. Eu realmente estou construindo aqui um conteúdo, primeiro, que não se acha, né? Eu já fiz pesquisas gigantescas no YouTube, no mundo inteiro, não só em português, e é difícil de encontrar conteúdo assim. Não é tão simples encontrar, não se tem tanta disseminação desse tipo de conteúdo e de uma forma prática e aplicável na vida das pessoas. Então, me orgulho do que eu estou construindo aqui e tenho certeza que se tu pegares todo esse passo a passo que eu te coloquei aí e aplicar, porque como eu disse, não adianta tu só escutar e não fazer o que tem que ser feito. Se tu aplicar, eu tenho certeza que tu vai colher os frutos. E eu de coração espero que tu colha esses frutos. Espero que tu se aproprie desses conteúdos e que tu tenha essas informações que possam gerar transformação na tua vida. Quando eu optei por sair da sala de aula formal e vir para a internet, além disso, né, de querer fazer uma coisa diferente, uma coisa realmente robusta, com base científica, o meu objetivo também era gerar transformação na vida das pessoas. Eu sou muito movida a resultados. Eu, para quem já assistiu vários episódios, e para quem vai assistir o episódio de traços de personalidade, o meu maior traço de personalidade é conscienciosidade, que é um traço muito vinculado a metas, objetivos. Então, eu sou uma pessoa muito envolvida com o resultado. E quando eu desenvolvo um negócio desses, e aí eu consigo agora, fazendo essa hierarquia dos episódios a serem assistidos, perceber que ali tem uma riqueza de informação, que se tu usares essa riqueza de informação, tu vai conseguir mudar a tua vida, eu olho para aquilo e digo assim, legal, tô atingindo o meu objetivo, tô atingindo o meu resultado. E aí eu até te convido, se você aplica tudo isso, e compartilha comigo os benefícios e as transformações que tu tá gerando. Essa é a minha grande recompensa, ver o que eu tô fazendo aqui realmente tá surtindo efeito aí do teu outro lado. Então, eu espero que com esse episódio tu tenha conseguido ter clareza do que tu precisa fazer, de sair, né, do primeiro degrau e fazer o que precisa ser feito, mas tendo uma orientação clara dos passos a seguir, que tu consiga fazer essa aplicação. Espero que, assim como eu, tu tenha visto isso como um presente de comemoração de um ano do podcast, ter essa estrutura, qual é o passo a passo, o que eu preciso fazer primeiro, qual episódio eu preciso assistir, o que eu preciso fazer a partir desse episódio. Eu acho que isso dá uma clareza muito grande para que tu rompa com o desafio do início e, principalmente, depois, no meio do caminho, não venha desistir. Para que tu consiga colher os frutos, ter bem-estar financeiro, ter uma maior satisfação de vida. Então, acho que esse episódio, ele veio em comemoração e ele também, nós saímos daqui também com um passo a passo claro para que a gente consiga melhorar as nossas vidas. Espero que, assim como para mim, para ti também tenha sido um episódio de comemoração e um episódio de despertar, sabe? Esse interesse por não só ver isso aqui como informação, mas ver isso aqui como um mecanismo de transformação, que tu possa te apropriar desse conhecimento, aplicar na tua vida e gerar essas transformações. Então, muito obrigada por ter acompanhado até aqui, obrigada por esse 1 ano que nós estamos juntos. Se tu está chegando aqui num primeiro momento, seja muito bem-vindo. E eu convido você também a me ajudar nesse movimento de levar essas informações riquíssimas para mais e mais pessoas. Então, compartilha com as pessoas que tu acha que esse conteúdo também vai se tornar relevante. Meus parabéns também, né? Como eu comentei no início, isso não é um conteúdo que vai atingir todo tipo de pessoa. E se você está aqui, isso indica que tu é uma pessoa que tem interesse em ir além. Então, meus parabéns também por se apropriar desse tipo de conhecimento, que é um conhecimento mais técnico, mais profundo. Enfim, eu fico muito feliz
de ter você aqui junto comigo. Tem pessoas que me acompanham desde o primeiro episódio, que estão sempre colocando nos comentários, e eu fico muito, muito, muito feliz mesmo de ver que tem gente que está acompanhando semanalmente e que está desfrutando do que eu tenho compartilhado aqui. Meu muitíssimo obrigada. Espero que você aplique tudo isso, que você me conte as transformações. Qualquer dúvida, eu estou à disposição via direct ou aqui nos comentários mesmo. Jéssica, fiquei com dúvida aqui nessa etapa, o que tu acha que eu tenho que fazer? Fica muito à vontade, estamos aqui para crescermos juntos, tá bom? E até a próxima terça-feira, às 19 horas, trazendo mais conteúdo e seguindo nessa nossa jornada. Até terça-feira que vem.